Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você e do outro lado, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Você que vai prestar o concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, essa é uma disciplina que será importante para a sua aprovação, importante para a sua nomeação. Hoje, nesse evento, nós vamos falar um pouquinho sobre o regimento interno do TCM São Paulo. Então veja, meu amigo e minha amiga, que essa é uma disciplina que pode sim fazer toda a diferença na sua prova. Por quê? Porque esse é o tipo de disciplina que praticamente todas as pessoas aí que estão se preparando para esse concurso acabam começando do zero, tá certo? A não ser que a pessoa já estivesse estudando ali para o último concurso, enfim, né? Mas o que eu quero te dizer, por mais que a pessoa já estivesse estudando para algum outro concurso na área de controle, o regimento interno é algo muito específico, que ela só vai ter estudado se ela já tinha estudado para o TCM São Paulo. Então, como eu digo, a maior parte das pessoas acaba começando aí do zero. Só que, é claro, algumas pessoas vão ter uma facilidade maior na absorção do conhecimento devido a ter uma bagagem já de estudo. Porque para que você consiga realmente entender e absorver muitos pontos importantes do regimento interno, você precisa ter uma boa base das outras disciplinas jurídicas. Tem que ter uma boa base de Constituição Federal, tem que ter uma boa base de Constituição Estadual, de lei orgânica, do direito administrativo, de processo civil, enfim, dentre alguns outros temas, tá certo? Mas fique tranquilo. Neste bloco de aulas, o professor vai aqui de uma maneira didática explicar para você esses principais pontos. Vamos ver aqui os artigos iniciais do regimento interno para que você possa dar continuidade nos estudos e você possa compreender como estudar essa disciplina, tá certo? Vamos então colocar aqui no quadro para você acompanhar junto com o professor o que vamos tratar na aula de hoje. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí do regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu sou o professor Evandro Musi. Caso você ainda não tenha acessado, acesse qualisconcursos.com.br e descubra uma solução para ajudar você na sua preparação para esse concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no inscrição, inscreva-se, tá certo? E clique no sininho também para que você possa receber as nossas atualizações, para que você possa estar sempre antenado nos novos vídeos que são colocados aqui no canal. Para você que está prestando, está estudando aí para o TCM São Paulo, nós temos bastante conteúdo aqui no canal do Qualis Concursos para esse concurso. Só de exercício você vai ter aí mais de 30 horas para resolver aqui dentro do nosso canal, tá bom? Então é isso aí, se inscreva no canal, clique no sininho, curta o vídeo caso você goste, tá certo? E, é claro, quer ver mais temas, quer dar a sua sugestão, coloca aqui nos comentários, coloca o que você achou, coloca o tema, as disciplinas que você quer ver aqui nos próximos eventos. Nós vamos analisar aí todos esses comentários que vocês colocarem para trazer sempre a melhor solução em termos de preparação para concursos públicos, tá certo? Bom, vamos lá então, meu caro amigo. Vamos falar um pouquinho, então, do regimento interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nós temos lá no título 1 algumas disposições iniciais, e aí você vai perceber que o TCM São Paulo, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele vai ter sede na cidade de São Paulo, tá certo? Afinal, né, faz sentido, né? TCM, que é um Tribunal de Contas municipal, ele ter a sua sede no próprio município, que seria aí a cidade de São Paulo. E detém competências e jurisdição definidas na Constituição Federal, tá bom? Toma cuidado também, então, com isso daqui, tá certo? Porque eu já vi algumas questões da VUNESP que entendiam como errado essa questão de dizer que os tribunais de contas possuiriam jurisdição, só que se você observar aqui, ó, o próprio regimento interno fala competência e jurisdição definidos na Constituição Federal. Então, se você vê lá na sua prova essa expressão jurisdição fazendo menção ao regimento interno, essa é uma previsão prevista aqui no artigo 1º do regimento interno, tá bom? Então, o que o TCM vai fazer é algo que está previsto lá na lei orgânica do município de São Paulo.
e em algumas leis também devido aí ao princípio da especialidade. Bom, mas para que você entenda, é claro, se você está curioso, quer saber tudo que o TCM faz, vai lá na lei orgânica, vai lá nessas leis, dá uma conferida nelas, tá bom? Só que ele vai basicamente aqui trabalhar com essa questão do controle, da fiscalização do dinheiro, dos repasses de dinheiro público que o município ali ele refaz, ele vai dar um parecer sobre as contas que são prestadas pelo prefeito ou por quem, como o professor falou, recebia aí dinheiro público para o exercício da sua atividade, tá? Bom, o artigo 2º, ele vai dizer para nós que o tribunal, por ele mesmo, né, ou seus conselheiros, ou servidores que sejam credenciados, ou seja, resumindo aqui, quem estiver atuando em nome do TCM, né, eles vão ter aí um acesso irrestrito a todas as fontes de informações, documentos ou registros disponíveis em órgãos e entidades da administração municipal, inclusive a sistemas eletrônicos de processamento de dados, nos termos do artigo 53, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do artigo 39 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do texto integral da Lei Municipal 11.366, de 17 de maio de 93. Bom, lembre então que o tribunal ele tem acesso irrestrito, tá? A todas as fontes de informações, documentos ou registros. Afinal de contas, para que o Tribunal de Contas possa efetuar essa fiscalização financeira e orçamentária, ele vai precisar analisar documentos, ele vai precisar analisar processos administrativos, um certame de licitação, por exemplo, um certame licitatório, né? Seria um exemplo disso. Então, o tribunal ele precisa ter acesso a documentos, a informações, a esses processos administrativos. Então, motivo pelo qual o regimento interno ele traz aqui que o tribunal vai sim ter acesso irrestrito. Então, não vai ter ali documentos que ele não possa acessar. Ele tem um acesso irrestrito a essas diversas fontes de informação. Agora, é claro, se o documento envolve um sigilo fiscal, se o documento envolve ali, por algum motivo, um sigilo bancário, enfim, aí os funcionários que estão atuando nessa fiscalização, que estão tendo acesso a esses documentos, eles vão ter que manter aí o devido sigilo, o devido segredo sobre isso para preservar aí, né, a essa ideia do segredo, essa ideia da restrição de acesso colocada por demais leis, tá? Mas o tribunal, seus conselheiros vão ter acesso a isso para que eles possam avaliar a legalidade, para que eles possam avaliar aí a conformidade com as nossas leis, normas, Constituição e por aí vai, tá bom? Vamos lá então, parágrafo 1º, para os fins deste artigo, ou seja, para que o tribunal realmente possa ter acesso aí a todos os documentos, informações, registros e tudo mais, o tribunal ele pode requisitar a qualquer órgão ou pessoa sob a sua jurisdição os documentos e informações necessárias ao exercício de suas atribuições, fixando prazo para atendimento. Ora, veja só. Então, para que o tribunal realmente possa ter acesso a todos esses documentos, possa ter acesso a todas essas informações, o tribunal ele vai poder requisitar a qualquer órgão ou ainda a qualquer pessoa que esteja sob ali a sua circunscrição, esteja sob a sua fiscalização, que como o regimento interno fala, esteja sob a sua jurisdição. Ele pode requisitar documentos que ele entender necessário, informações que ele entender necessário para que as suas atribuições sejam realmente cumpridas. E aí o tribunal ele vai fixar um prazo para isso. Ele vai falar, olha, órgão municipal, olha, pessoa que recebe dinheiro público do município, você vai me entregar esse documento em 10, 20, 30 dias, enfim. Aí, dependendo do documento, né, e da complexidade do levantamento das informações, concede-se um prazo maior ou um prazo menor, tá bom? Vamos lá, então, para o parágrafo 2º. Para o mesmo fim, o tribunal poderá, a qualquer tempo, proceder a auditorias, acompanhamentos, inspeções ou realizar análises em processos ou documentos, no próprio local em que se encontrem. Ora,
veja que o tribunal, então, ele pode, e isso pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento, ele pode fazer uma auditoria, um acompanhamento, uma inspeção ou uma análise em processos ou documentos. Seja lá o processo que foi enviado pela via eletrônica ou ainda, né, no próprio local em que se encontrem. Então, o servidor pode se dirigir até o local onde aquela informação se encontra, onde aquele processo se encontra, e solicitar o acesso a ela e ter o acesso a ela concedido, uma vez que o próprio regimento interno, embasado na lei, é claro, ele traz aí essa prerrogativa a estes funcionários. Afinal de contas, muitas vezes, até para que a fiscalização ela seja realmente cumprida, com plenitude, vamos dizer assim, muitas vezes acaba tendo que haver esse deslocamento, não é? Porque se está tendo ali um indício de desvio de verba pública, enfim. Pode ser que muitas vezes você, apenas solicitando o documento, você não tenha a ideia completa do que realmente está acontecendo e por aí vai. Então, por isso que é importante, o próprio regimento interno traz essa possibilidade ali dentro dessas fiscalizações que o funcionário ele consiga ter acesso a esses documentos, mesmo que estejam ainda no local de origem, tá? No local onde eles foram produzidos, no local onde eles foram recebidos. O regimento interno traz essa possibilidade, tá bom? Vamos para o parágrafo 3º, olha só. Os responsáveis pelo não atendimento às requisições ou por qualquer restrição à liberdade de acesso previstas neste artigo ficarão sujeitos à penalidade estatutária cabível, sem prejuízo das penalidades estabelecidas no título 10 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Bom, então aqui, né, meu amigo, o que nós precisamos entender é que é o seguinte: caso a pessoa não conceda o acesso ao documento, caso a pessoa não atenda à requisição para enviar determinada informação, determinado processo, determinado documento, esse agente ele estará responsável à penalidade prevista em lei. Afinal de contas, nós temos lá dentro do estatuto que regula ali os cargos públicos, você vai ter hipóteses de aplicação de penalidade, você tem lá advertência, você tem suspensão, você tem demissão, e aí a depender da infração que é cometida pelo funcionário, será aplicada uma ou outra penalidade. Então, quando ele deixa de repassar essas informações, deixa de dar o apoio necessário a essas fiscalizações, ele acaba sofrendo também aqui a penalidade. Então essa é a ideia. Olha, se você não encaminhar o documento, não facilitar a fiscalização, você poderá sofrer a penalidade cabível, tá? E aí, é claro, isso vai depender um pouquinho do que está previsto na legislação específica, e aí nós teríamos que analisar aí o Estatuto do Funcionário Público Municipal, aonde ele vai trazer ali os deveres, as proibições do funcionário público, as responsabilidades e qual que é a penalidade cabível aqui em caso de desatendimento a esse pedido de informação. Por enquanto, aqui para fim de regimento interno, não se preocupe em saber qual que é essa penalidade aplicável, porque isso normalmente vai estar previsto aqui na lei específica, no Estatuto do Funcionário Público, não é trazido aqui no parágrafo 3º qual vai ser a exata penalidade, mas o agente estará sujeito sim a uma determinada penalidade prevista em lei. Então, tem que atender a essas solicitações que forem feitas sem dúvida nenhuma, até para que o funcionário público não tenha apontamentos funcionais, não tenha ali no seu assentamento funcional o registro de alguma penalidade aplicada devido à falta de envio de informações, tá bom? Bom, vamos lá. O título 2 ele vai falar um pouquinho sobre a organização do tribunal. Você pode ver que o professor lhe trouxe aqui para a aula de hoje bastante o que é a letra da lei. Porque a grande verdade, meu amigo, é que é a letra da lei que vai cair na sua prova, tá bom? Esse é o tipo de disciplina que costuma ser bem decoreba. Não é porque é VUNESP, não. Uma grande parte aí das organizadoras, quando a gente fala desse tipo de legislação, desse tipo de norma, esse tipo de tema que é bem específico para aquele órgão, essa normatização específica, normalmente acaba sendo bastante copia e cola mesmo. Então você tem que absorver o que está disposto em lei. Por isso que a nossa aula é baseada na letra da norma, tá? Porque é a letra da norma que vai cair na sua prova. Vamos lá. Artigo 3º.
O tribunal compõe-se de 5 conselheiros, nomeado em conformidade com a lei orgânica do município de São Paulo, observados os requisitos para a investidura no cargo ali fixados. Bom, então você não pode confundir, tá? Aqui, ó, esse número de conselheiros. O professor vai espirrar, vai chegar, hein? Opa! Você que de saúde aí, muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Um pouco vem outro espirro aí, mas vamos lá. Olha só, então veja que o TCM São Paulo é composto de 5 conselheiros. Toma cuidado, tá? Porque você vai ler lá na Constituição Federal que os tribunais de contas estaduais serão compostos de 7 conselheiros. Então você tem que se lembrar que o TCM São Paulo, ele é composto de 5. Aqui é o que a Constituição fala sobre os TCS, tá? Tribunais de Contas Estaduais, então, a Constituição fala que são 7. Agora, o regimento interno vai definir o número de 5 conselheiros para o TCM São Paulo. Isso aqui pode ser que seja mudado, tá? Tem ações já discutindo isso daqui dentro do Poder Judiciário, até para aplicar a simetria e tentar elevar isso daqui por número de 7, mas por enquanto ainda é essa a previsão no regimento interno, tá? Então, por mais que altere, para sua prova, essa parte de alteração após a publicação do edital, normalmente acaba não sendo cobrado em prova, tá? Até porque também até julgar isso daqui até a data da prova, muito provavelmente que não tenha tido alteração. Mas vamos lá. Então lembra que o número de conselheiros para o TCM São Paulo ele será de 5, tá? E aí aqui é feita essa nomeação, essa escolha é feita uma parte pela Câmara Municipal, outra parte pelo prefeito, tá? Então é feito aí uma indicação tanto por parte do prefeito como também por parte da Câmara Municipal, tá bom? Isso você vai poder encontrar lá na Lei Orgânica do município de São Paulo. Tranquilo até aqui? Um ponto muito importante para a sua prova. Pode cair na sua prova quais são os órgãos do Tribunal de Contas. Mnemônico para tentar te ajudar aqui é esse aí, ó, TPSJ. Então, falou em órgãos do Tribunal de Contas, lembre-se, TPSJ. Por que TPSJ? Tribunal Pleno, tá? Então tá aqui o T, Tribunal Pleno. Aí vem primeira, tá aqui, e segunda câmaras e juiz singular, tá bom? Então, lembre-se disso. Tribunal Pleno, primeira e segunda câmaras, juiz singular. Então, Tribunal Pleno junta todos os conselheiros. Primeira Câmara é uma parte dos conselheiros. Segunda Câmara, outra parte dos conselheiros. E juiz singular, quando o conselheiro trabalha ali, como se fosse o primeiro grau de jurisdição, vamos dizer assim. Ele decide sozinho. Primeira e segunda câmaras, eles decidem em conjunto. E no Tribunal Pleno, decidem todos juntos. Então, lembra disso. Falou em órgãos dos tribunais de contas, lembra do TPSJ. E aí você se lembra deste mnemônico aqui. Isso aqui é um artigo que tem grandes chances de cair na sua prova. Você que é aluno do professor Evandro Musi vai gabaritar numa questão como essa, hein? Vamos lá então. Caindo na sua prova quais são os órgãos do Tribunal de Contas, você vai se lembrar. TPSJ, tá bom? Tribunal Pleno, primeira e segunda câmaras e juiz singular. Não se esqueça disso. Vamos lá então. Os serviços técnicos e administrativos de apoio ao tribunal serão desenvolvidos pela Secretaria-Geral, compreendendo a Subsecretaria Administrativa e a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Afinal de contas, meu amigo, para que o tribunal possa cumprir com as suas atividades, a grande verdade é que esses serviços técnicos e administrativos serão imprescindíveis. Afinal de contas, você acha que o conselheiro, ao julgar um processo ali de tomada de contas ou ao dar um parecer, você acha que é ele que vai lá pessoalmente, solicita todas as informações, entrega lá o documento, analisa isso, analisa aquilo? A verdade é que não. Ele já vai analisar a coisa meio que mastigada, vamos dizer assim. Ele já vai pegar as coisas ali, muitas vezes em ponto de dar a sua opinião ou ainda solicitar algum outro documento, alguma outra diligência que se faça necessária. Tá? Mas a grande verdade é que esses serviços técnicos e administrativos serão essenciais para que o tribunal consiga cumprir com suas atividades. Olha só, são 5 conselheiros.
Você acha que 5 conselheiros conseguem julgar todos os processos que tramitam ali dentro do TCM, dar o devido parecer, julgar as contas ou apreciar as contas quando devido, e de todas as pessoas que recebem ali dinheiro do município, seja de administração direta, indireta? Não tem como, né? Não tem como. Por isso que esse apoio aqui, ele é essencial. São os serviços técnicos e administrativos que serão compostos aí por funcionários, tá bom? Então, veja que esses serviços técnicos e administrativos de apoio ao tribunal, eles vão ser desenvolvidos por quem? Pela Secretaria-Geral. E aí, dentro da Secretaria-Geral, nós teremos aqui uma subsecretaria administrativa e uma subsecretaria de fiscalização e controle. Então, no final das contas, as subsecretarias elas vão auxiliar aí na prestação desse serviço, dos serviços técnicos, dos serviços administrativos. Tranquilo até aqui? Então, resumindo, essas subsecretarias aqui, elas irão ajudar a operacionalizar todas as atribuições do TCM São Paulo. Se não todas, pelo menos aí a sua maior parte. Vamos aqui para o artigo 6º. Junto ao tribunal, funcionará a Procuradoria da Fazenda Municipal na forma estabelecida em lei. Bom, a grande verdade é que o tribunal ele vai precisar muitas vezes se socorrer ao Poder Judiciário para fazer valer uma ou outra decisão, como por exemplo, se o tribunal ele fixa ali uma multa, aí nós teremos que entrar com a execução desse título extrajudicial. Então, para isso, a gente aciona lá a Procuradoria da Fazenda Municipal para que o procurador possa dar andamento ao processo judicial. Então, por isso que junto ali, vamos dizer assim, paralelo ao tribunal, vai funcionar essa Procuradoria da Fazenda Municipal, que é para poder dar o auxílio judicial ao TCM São Paulo. Então, muitas vezes, ele vai precisar ali de uma ou outra decisão judicial para poder fazer valer as suas decisões, tá? Alguns títulos carecem aí de certa executoriedade, ele precisa se socorrer ao Poder Judiciário, nem sempre, né? Nem sempre, mas por vezes vai precisar. Então, já vai ter ali a Procuradoria para poder auxiliar o TCM São Paulo dessa questão da representação judicial. O artigo 7º vai dizer para nós que ao Tribunal Pleno compete o tratamento de egrégio tribunal, às câmaras o de egrégia câmara e aos conselheiros e conselheiros interinos e substitutos de conselheiros, esses enquanto no exercício da função, o de excelência. Bom, então veja, o tribunal, o que significa a primeira coisa? Essa expressão, egrégio. Egrégio significa aquilo que é distinto, aquilo que é extremamente distinto, aquilo que é diferenciado em relação aos demais, aquilo que deve ser respeitado, que é objeto de respeito, de grande respeito, tá? Então, quer dizer, a gente vai chamar o Tribunal Pleno de egrégio, uma forma de respeitosa de tratar aí o tribunal, tá bom? Então, o Tribunal Pleno, quando a gente se referir ao Tribunal Pleno, a gente vai chamar de egrégio. Então, por exemplo, imagina um advogado que está defendendo o interesse de uma parte, por exemplo. Se ele for fazer uma solicitação que será dirigida ao Tribunal Pleno, ele vai dizer lá, ao egrégio Tribunal de Contas do município de São Paulo. É uma forma respeitosa de você tratar aí o tribunal, tá bom? As câmaras também, então dirigindo aí alguma petição às câmaras, você vai chamar de egrégia câmara, egrégia primeira câmara, egrégia segunda câmara. Agora, se você vai se dirigir ao conselheiro, ou conselheiro interino, ou conselheiro substituto, você usa aí essa forma de tratamento que é excelência, tá bom? E nem poderia ser diferente, tá? Uma vez que a gente vai ver mais para frente que os conselheiros aqui do TCM São Paulo, eles terão um tratamento similar a quem? Aos desembargadores do Tribunal de Justiça, conforme a gente vai ver mais para frente. Então, até essa questão do tratamento tem tudo a ver, então, você chamar e dar essa forma de tratamento de excelência. Tranquilo? Vamos lá, então. Artigo 8º. O presidente ocupará lugar principal na mesa de direção dos trabalhos, cabendo ao vice-presidente o primeiro lugar à sua direita e aos demais conselheiros por ordem de antiguidade os lugares alternadamente à esquerda e à direita, iniciando-se pelo localizado à sua esquerda. Bom,
Vamos imaginar, então, por exemplo, uma mesa em U. Se for uma mesa em U, normalmente você tem aqui no meio o presidente, tá bom? Que aí acaba tendo aí esse lugar principal na mesa de direção dos trabalhos. O vice-presidente ficará à sua direita. Então, aqui à direita nós teremos o vice-presidente. Então, aqui o presidente com lugar de destaque, à sua direita o vice-presidente, e depois os demais conselheiros, por ordem de antiguidade, eles vão ser colocados à esquerda e à direita. Então, aí depois vem um conselheiro aqui, o outro aqui, um conselheiro aqui, né? Aí já chega nos 5, né? E o outro aqui. Entende? Mais ou menos essa distribuição, né? Não está tão certinho assim, não está tão simétrico, vamos dizer assim, mas é basicamente assim que a coisa tem que funcionar de acordo com o que está previsto no artigo 8º. Então, vê que quanto mais novinho for o conselheiro, mais distante ele vai ficar do presidente. Se for o vice-presidente, fica bem próximo, e se for um dos mais antigos aqui, ele também vai ficar próximo do presidente. Quanto menos antigo, mais longe ele fica, tá bom? É uma forma de organizar, tá bom? Por quê? Imagine que toda vez você tivesse que dizer aonde cada um vai sentar, como é que vai ser feita a ordem dos trabalhos, quem se manifesta primeiro ou não. Então, essa questão da antiguidade é uma coisa muito importante que vai auxiliar aqui na operacionalização das atividades prestadas pelo TCM. Então, dizer onde cada um senta nos ajuda nessas reuniões que serão feitas pelo TCM, nos ajuda na manifestação oral que eventualmente seja feita ali por algum conselheiro dentro do tribunal pleno. Então, é importante a gente saber onde cada um senta, porque isso vai ajudar a ter uma maior celeridade nas atribuições que são prestadas ali pelo tribunal ou pelos seus conselheiros, tá? Vamos lá, então. Parágrafo 8º, aliás, parágrafo único do artigo 8º, nas sessões das câmaras, o presidente respectivo ocupará lugar especial, colocando-se à sua direita o conselheiro mais antigo. Então ele está dizendo, nas câmaras, a gente vai ter esse lugar especial como sendo do presidente, aí à sua direita a gente vai ter quem? O conselheiro mais antigo. Essa é a ideia, porque essa daqui seria uma divisão para o tribunal pleno. Nas câmaras, a gente já tem uma constituição menor, de conselheiros em cada câmara. Então, por isso que o parágrafo único vai dizer isso aqui para a gente e vai trazer também essa definição de lugares dentro das câmaras. Tranquilo até aqui? Então, veja, na primeira câmara, por exemplo, o presidente do tribunal vai funcionar como o presidente daquela câmara. Então, nesse caso, ele fica com o lugar de destaque aqui na câmara. Opa! Saúde, né? Vai vir outro. Pera aí, eu te avisei, né? Vamos lá, olha só. Então aqui, nesse exemplo que eu dei, na primeira câmara, a gente vai ter o presidente lá funcionando dentro da primeira câmara. À sua direita, a gente vai ter o conselheiro mais antigo, e aí vem lá à sua esquerda um outro conselheiro que já não é o mais antigo, mas que ainda é o outro, em termos de antiguidade. Aqui a dica que eu te dou, para você lembrar principalmente dessa disposição de lugares, é isso que o professor falou. Quanto mais antigo, mais próximo do presidente o conselheiro fica, tá bom? Lembra disso então. Quanto mais próximo, quanto mais antigo, mais próximo do presidente o conselheiro vai ficar. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o próximo artigo. Olha só. Ainda temos aqui o artigo 9º, que vai nos dizer que regular-se a antiguidade dos conselheiros. Então, aqui eu já te dei um exemplo de como que vai ser importante a antiguidade. Então, você já começou a entender aí que, por exemplo, quanto mais antigo, mais próximo do presidente ele vai sentar. Então, é importante a gente definir a antiguidade, e aqui não é só para definir onde a pessoa vai sentar, não. A antiguidade, ela vai ser utilizada para diversas finalidades. Tanto para nos dizer aqui quem vai sentar em qual lugar, como até mesmo para funcionarem como critério de desempate em algumas situações, como, por exemplo, para eleição aqui do cargo de direção. Então, a antiguidade ela tem bastante impacto, tá?
ela tem bastante impacto nas atividades, nas atribuições que são desempenhadas pelos conselheiros. Então, por isso que o regimento interno ele já traz aqui para nós uma fórmula, né, de cálculo da antiguidade dos conselheiros. Vamos ver como que isso vai funcionar. Olha só. O artigo 9º, então, diz para nós que a antiguidade ela vai ser regulada da seguinte maneira. Então, a gente pega lá, data de início do exercício. Então, quem foi que começou a trabalhar primeiro vai ser o mais antigo. Então, essa é a ideia básica aqui. Aqui é sempre de maneira exclusiva, tá? Exclusiva que eu digo é que vai excluir a outra hipótese. Então, se eu conseguir definir a antiguidade por aqui, eu nem passo para as demais. Então, aqui é de maneira sucessiva. Eu só vou passar para o 2, para o 3 e para o 4 se eu não conseguir resolver no 1. Se eu não conseguir resolver no 1, eu passo para o 2. Resolvi no 2, ok. Não resolvi no 2, passo para o 3. E aí, assim por diante. Resolvi no 3, paro por aqui. Não consegui resolver no 3, eu vou para o inciso 4. Então, essa é a ideia aqui da antiguidade, tá? Aqui a gente tem que analisar de maneira sucessiva. Então, vai ser mais antigo aquele que tiver iniciado a atividade primeiro. Então, o que entrar primeiro em exercício. Agora, digamos que você tem lá 2 conselheiros e eu preciso definir a antiguidade deles, o 1 e o 2. Numa hipótese como essa, digamos que os 2 nunca, por exemplo, trabalharam no TCM. Ou, sei lá, os 2 começaram a trabalhar na mesma data, então eles têm a mesma data de exercício, ou ainda não tem exercício. Então, eu não tenho como definir a antiguidade por aqui. Aí nós vamos para o inciso 2. Pela data da nomeação, se a do exercício for a mesma. Então, veja. E aí, digamos que esse 1 e o 2 têm a mesma data de nomeação, por exemplo. Aí a gente ainda não consegue desempatar, certo? Tudo bem, passa para o próximo ponto. Pelo tempo de serviço público, se coincidirem as datas dos incisos anteriores. Ora, por aqui a gente muitas vezes já vai desempatar muita coisa, tá? Já vai desempatar muita coisa. Mas, veja, se não for possível que nós consigamos definir a antiguidade pela data da nomeação, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar quem é que tem mais tempo de serviço público. Mais tempo de serviço público. Então vamos analisar a carreira da pessoa, né? Se ela iniciou lá um ou outro cargo público, enfim, isso vai contar para fins de antiguidade, sim. Porque é quem tem mais tempo de serviço público. Aqui não é definido, tempo de serviço no TCM. Não, não. É tempo de serviço público de maneira geral aqui, para definir a antiguidade, tá bom? E aí, é claro, pode ser que por aqui a gente ainda não consiga resolver o problema da antiguidade. Digamos que nenhum deles, os 2 tinham o mesmo período de serviço público, os 2 entraram no mesmo cargo, na mesma data, foram nomeados na mesma data, foram empossados na mesma data, enfim. Ainda não consegui resolver o problema da antiguidade, aí a gente passa para o inciso 4, aí a gente vai resolver pela idade, tá bom? A gente resolve pela idade. O mais velho será o mais antigo. Tranquilo? Então, ele fala aqui, se não suficientes os critérios acima estabelecidos. Então, normalmente vai ser difícil você chegar até aqui, porque você vê que a gente tem várias formas de se definir aqui a antiguidade antes de chegar até a idade. Então, dificilmente todas essas hipóteses vão concorrer, tá? Então, é difícil chegar até a hipótese da idade, mas se houver necessidade, a gente define por ela também. Mas é a última hipótese, pela idade, se não suficientes, os critérios acima estabelecidos. Então, eu só vou chegar na idade se 1, 2 e 3 não puderem solucionar a questão. Vamos para o parágrafo único. As questões relativas à antiguidade dos conselheiros serão resolvidas por decisão do plenário, consignando-se a deliberação em ata. Então, imagina que você tem 1 e o 2. Aí disseram que o 2 era mais antigo que o 1. Só que o 1 fala, não, tá errado, vocês não observaram tal coisa. Eu, na verdade, sou mais antigo que... Eu, 1, sou mais antigo que o 2. Então, ele vai lá
fazer a sua manifestação e isso vai ser levado ao plenário para que o plenário possa decidir sobre essa situação dessa antiguidade, tá bom? Vamos passar para o próximo ponto aqui, que será o artigo 10, que está inserido dentro do capítulo 2, que vai falar um pouquinho dos conselheiros. Isso aqui é um ponto importante, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho com você sobre as prerrogativas, impedimentos e incompatibilidades. Vamos ver aqui o que o artigo 10 ele vai falar para nós. Olha só. O artigo 10 ele vai dizer que os conselheiros eles terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Ou seja, aqui, meu amigo, você não pode confundir com o que está disposto na Constituição Federal, tá? Por quê? Olha só, acompanha junto comigo aqui. Se você observar o texto da Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela até fala alguma coisa sobre os tribunais de contas estaduais, só que o que nos importa aqui muito, e que a Constituição fala de maneira um pouco mais extensiva, será sobre os ministros do TCU. E aí os ministros do TCU terão um tratamento aqui parecido, similar, vamos dizer assim, com os ministros do STJ, tá bom? E aí o que acontece? Se a gente observar o que está disposto na Constituição do Estado de São Paulo, tá? Constituição do Estado de São Paulo, você vai observar que os ministros, aqui os conselheiros dos TCS, eles terão um tratamento similar ao tratamento dado aos desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, agora o regimento interno ele vem aqui para nós e diz que os conselheiros vão ter mesmas vantagens, prerrogativas, impedimentos e vencimentos e vantagens dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, tá vendo? Se os conselheiros do TCM vão ter o mesmo tratamento dos conselheiros dos tribunais de contas, aqui no nosso caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, isso significa, então, que os conselheiros do TCM São Paulo vão ter esse mesmo tratamento aqui. Eles vão ter o tratamento equivalente ao tratamento do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, por isso que ele é chamado de excelência, por isso que o tribunal é chamado de egrégio, por isso que as câmaras são chamadas de egrégias, porque o tratamento aqui é similar, né? Enquanto que no âmbito federal, os ministros do TCU serão equivalentes aos ministros do STJ, no âmbito estadual, os conselheiros dos TCS serão equivalentes aos desembargadores dos tribunais de justiça. No âmbito do TCM, a mesma coisa, equivalentes ao tratamento dado aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Tranquilo? Isso aqui não está tão claro só na letra, só lendo o regimento interno. Você precisa aí ter um conhecimento, como o professor falou no início da aula, de Constituição Federal, de Constituição Estadual, para poder ter uma visão mais ampla do regimento interno. Mas já coloquei aqui para você, olha só, desembargadores do TJ. Depois, se você estiver curioso, dá uma lida na Constituição do Estado de São Paulo, lá no artigo 31, parágrafo 3º, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos ver o parágrafo 1º, então. Desculpe, vamos lá. Parágrafo 1º. Os casos de impedimento ou suspeição serão os previstos nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil no que couber. Bom, resumindo aqui para você, tanto o impedimento quanto a suspeição, então veja, não é suspensão, hein? Suspensão é penalidade aplicável ao servidor. Aqui nós estamos falando de suspeição. Não confunde uma coisa com a outra, tá? Parece simples o professor falando, mas muita gente não se atenta a isso em prova. E às vezes acaba lendo rápido a alternativa e erra uma questão por besteira, por falta de atenção. Você não vai cometer esse tipo de erro. Aluno aqui do professor Evandro Mose, do Qualis Concursos, vai gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos lá. Parágrafo 1º, então. Ele vai dizer isso para nós sobre o impedimento e a suspensão. E eu quero que você entenda uma coisa. Tanto o impedimento como a suspensão, aqui eles são o quê?
São hipóteses na qual a imparcialidade do servidor estará comprometida. Afinal de contas, nós esperamos que o servidor, o funcionário, no exercício das suas atividades, ele seja imparcial. Ele não beneficie uma empresa, uma pessoa e prejudique outra pessoa, outra empresa. A gente espera que tenha um tratamento parecido, certo? Então tem hipóteses que não tem como a gente garantir que o servidor ele será imparcial, tá? E realmente por quê? Porque aqui nós estamos falando dos conselheiros, né? Então os conselheiros são seres humanos. São seres humanos, tá? E aí eles também estão sujeitos a sofrer por sentimentos, a se influenciarem por determinada situação. Imagine o seguinte, imagine que um conselheiro ele está apreciando contas que foram prestadas pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho. Ora, veja que são situações que a imparcialidade desse servidor pode estar comprometida. Ou ainda ele está analisando a conta ou julgando uma conta, apreciando uma conta do seu melhor amigo ou do seu inimigo capital. Então tem algumas situações que influenciam na imparcialidade do servidor. Muito embora o servidor, o funcionário, o conselheiro tenha que ser imparcial, tenha que ser impessoal no exercício da sua atividade, tem algumas situações que a gente sabe que não tem como separar uma coisa da outra, tá? Então, por isso que nós vamos aplicar essas regras de impedimento e suspeição que estão previstas nas regras lá do Código de Processo Civil. Depois, se estiver curioso, dá uma lidinha nesses artigos, artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, que ele vai regular isso. O impedimento é uma causa absoluta, então quer dizer, é uma presunção absoluta, quer dizer, não cabe prova em contrário. Então, você está lidando com um processo que envolve seu pai, seu irmão, seu filho, por exemplo, é uma causa de impedimento. Por quê? Porque é de maneira absoluta. Você não tem como comprovar que você será imparcial naquele caso. Não vai poder atuar e ponto, tá bom? Agora, a suspeição vai vir... Opa! Falei que ia vir um espirro, quase veio. Vai vir. Opa! Valeu, obrigado, saúde. Não é coronavírus não, fica calmo, não vai pegar aí do outro lado não. Vamos lá, vamos seguir. Olha só. Então veja, a suspeição ela já é uma causa relativa, tá? Por quê? É uma presunção relativa. Admite uma prova em contrário. Então o conselheiro ele pode até comprovar que ele não estará suspeito naquele caso. Por exemplo, como eu disse, impedimento é uma presunção absoluta. Não cabe prova em contrário. Já a suspeição é uma presunção relativa. Cabe prova em contrário. Então imagina o seguinte, imagina que o servidor, o conselheiro, ele está julgando um processo que envolve uma pessoa que mora no mesmo condomínio que ele. Ora, o conselheiro pode favorecer essa pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque essa pessoa pode até morar no mesmo condomínio que ele, mas olha, ele nem saber quem é essa pessoa. Não fazer nem ideia de quem ela é. Ou só ter dado um bom dia, boa tarde uma vez ou outra na vida. Então, isso não vai vir a classificar ele como um amigo íntimo. Ou pode ser que sim. Pode ser que é uma pessoa que mora no mesmo condomínio e é um amigo íntimo. Vai lá, almoça na casa dele, janta na casa do outro, vão viajar junto e por aí vai. Ora, aí é por isso que a suspeição cabe uma prova em contrário. Na suspeição, o conselheiro vai poder dizer, não, eu só nem conheço essa pessoa, mora no mesmo condomínio que eu, mas olha, nem sei quem é. Não é meu amigo, não é meu inimigo, entende? Então, o conselheiro vai ter a possibilidade aqui de trazer elementos para comprovar se realmente ele estará suspeito ou não, tá bom? Vamos lá então. Vamos seguir aqui com o nosso conhecimento, com a nossa aula. Parágrafo 2º, ele vai dizer para nós que a parte interessada ou a Procuradoria da Fazenda Municipal deduzirá o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, devendo fazê-lo na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
observando-se o seguinte. Então tá vendo que a parte interessada, a parte que estiver atuando naquele processo, ou a própria Procuradoria da Fazenda Municipal, vão poder alegar o impedimento e a suspeição. Então eles vão fazer isso em uma petição fundamentada, vão fazer um pedido com o devido fundamento, porque está alegando o impedimento ou a suspeição do conselheiro, e trazer as provas que a pessoa já tiver. E aí isso tem que ser feito na primeira oportunidade que a pessoa puder falar no processo. Então, na primeira oportunidade que ela falar no processo, ela já vai dizer, já vai alegar o impedimento ou a suspeição. Veja que no caso da suspeição, ela tem que alegar realmente assim que tem o conhecimento. Por quê? Porque se ela não alegar na primeira oportunidade que ela puder falar nos autos, aí ela vai ser indeferida liminarmente a suspeição. Tá? Já o impedimento é um pouquinho diferente. O impedimento pode ser feito em qualquer momento do processo, mesmo que esse pedido tenha ocorrido fora desse prazo que a gente viu aqui, que é o prazo que é a primeira oportunidade que couber falar nos autos. Então, o impedimento, a pessoa tem um prazo, vamos dizer assim, né, maior, que na verdade não tem prazo para ser alegado. Já a suspeição tem. Se não falar na primeira oportunidade que tiver ali dentro dos autos, dentro do processo, aí quando ela fizer isso, será indeferido liminarmente, será indeferido de plano. Então, impedimento pode ser a qualquer momento. Suspeição tem que ser na primeira oportunidade de falar nos autos. Não esquece disso, tá bom? Parágrafo 3º. Recebida essa arguição, aí tanto a arguição de impedimento como a arguição de suspeição, o presidente vai o quê? Vai suspender os demais atos do processo até que seja definitivamente julgada e mandará ouvir o arguido no prazo de 5 dias, facultando a produção da prova necessária. Então, tá vendo? Uma vez que for recebida essa arguição, seja porque a Procuradoria fez, seja porque a parte interessada fez, o presidente ele vai suspender os atos daquele processo. Por quê? Não adianta continuar um processo que pode ser reconhecido o impedimento, pode ser reconhecida a suspeição. Então, por isso que suspende os atos daquele processo, para a gente poder julgar essa arguição de impedimento, a arguição de suspeição. E aí vamos ouvir, então, a pessoa que a gente está alegando contra ela, vamos ouvir o conselheiro aqui no prazo de 5 dias, e aí a gente vai dar aí um prazo, né, dentro desse prazo de 5 dias, para que ele traga para dentro dos autos as provas que ele entender necessário também para poder comprovar suas alegações, tá bom? Aí veja, se nós estivermos arguindo suspeição ou impedimento do presidente, tá? Do presidente do TCM, aí, meu amigo, essa arguição de impedimento, essa arguição de suspeição, ela vai ser dirigida a quem? Ao vice-presidente do tribunal, tá? Então, se o impedimento ou a suspeição for do presidente, aí a gente encaminha isso ao vice-presidente do tribunal. Vamos para o parágrafo 5º, que vai dizer o seguinte para nós. Somente o tribunal pleno poderá julgar a arguição referida neste dispositivo, considerando-se impedido o arguido para participar da decisão. Então, tá vendo? Quando há essa arguição de impedimento, essa arguição de suspeição de um conselheiro, aí isso vai para o tribunal pleno e o tribunal pleno vai julgar. Então, junta todos os conselheiros lá, 5 conselheiros, né? Quando todos presentes, e aí eles vão julgar essa arguição de suspeição, essa arguição de impedimento. Tranquilo até aqui? É claro que a pessoa que está sendo objeto do impedimento, a pessoa que está sendo objeto daquela suspeição, ela não irá participar deste julgamento. Então, a pessoa que a gente está alegando que ela é suspeita, que ela é impedida de atuar, ela não vai poder julgar, ela não vai poder participar dessa deliberação sobre a sua própria suspeição, sobre o seu próprio impedimento. Por isso que o arguido ele não vai, está impedido de participar dessa decisão. Tranquilo é o que está previsto no parágrafo 5º. Vamos ver o artigo 11. Os conselheiros terão as incompatibilidades previstas nos artigos 7º e 8º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Depois dá uma lidinha nesses artigos, mas
são hipóteses aqui de incompatibilidades, onde o conselheiro ele não vai poder atuar dentro daquele processo, né, porque a sua imparcialidade estará comprometida. Mas vamos lá. Parágrafo único. Verificada a incompatibilidade por parentesco, aplicar-se ao procedimento previsto no artigo 13, parágrafo 5º, in fine deste regimento. Quer dizer, então, porque aqui a ideia de incompatibilidade é o seguinte, não dá para você colocar duas pessoas que têm um grau de parentesco muito próximo para trabalhar junto. Por quê? Porque um pode influenciar na decisão do outro. Então, para evitar esse tipo de situação é que são geradas algumas incompatibilidades por parentesco. Então, nesses casos que houver uma incompatibilidade por parentesco, a gente vai comunicar a casa respectiva. Porque a gente não falou que é composto por 5 e uma parte quem indica é o prefeito, a outra parte é a Câmara. Então, a gente vai avisar aqui a pessoa que fez a indicação que aquela pessoa que foi indicada não vai poder compor nesse momento o tribunal, tendo em vista o grau de parentesco que existe entre elas. Então a gente comunica a casa para que seja feita uma nova indicação e assim por diante. Tranquilo? Artigo 12, vamos lá, olha só. Ao conselheiro titular que se aposentar no exercício do cargo, serão assegurados o título e as honras a ele inerentes. Então, tá vendo? Se o conselheiro se aposentar no exercício do cargo, ele vai ter assegurado aí o título e as honras a ele inerentes. Então, mesmo depois de aposentado, ele será chamado de excelência, tá bom? Por quê? É o título que será dado aí, esse tratamento que será dado, é a honraria ao cargo que ele ocupou, a honra, tá? Então, por isso que se ele se aposentar, ele mantém aí o título, ele mantém as honras. Parágrafo único, a toga é o traje oficial dos conselheiros, bem como dos substitutos e dos interinos enquanto no exercício do cargo. É uma roupa, tá? Resumindo aqui para você, a toga ela é uma roupa, como se fosse uma... É que a capa não é toga, né? Mas é como se fosse, tá? Tem uma diferenciação entre a capa e a toga, mas mais para que você entenda. Normalmente quem usa capa acaba sendo alguns servidores ali de cunho administrativo, enfim. Mas a toga é uma roupa, uma roupagem que denota, vamos dizer assim, seriedade. É porque você tem que entender uma coisa. Assim como o judiciário, o TCM, o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas como um todo, eles vão ser órgãos que vão se basear muito na tradição. Então a tradição acaba envolvendo muito essa ritualística dos atos. Tá? Então veja que por isso que a toga ela é utilizada quando do julgamento, quando das sessões ali, que é para passar essa seriedade, que é para passar... a grande verdade é por conta da tradição mesmo. A tradição que acaba sendo passada de anos e anos aí, que é para tornar aquilo distinto mesmo, tornar aquilo diferenciado, vamos dizer assim. Então é uma roupa a toga, tá? A toga, então, vai ser esse traje oficial dos conselheiros quando dos julgamentos, quando das sessões, tá bom? Vamos lá, então. Se você estiver curioso, é só jogar aí um site de busca qualquer, que eu não vou dizer o nome do Google, tá bom? Joga aí, toga conselheiros TCM São Paulo, você vai ver aí essa roupagem que será esse traje oficial dos conselheiros, tá bom? Vamos para o próximo aqui, o próximo artigo, que é o artigo 13. O próximo artigo aqui, o artigo 13, ele já está dentro da seção 2, que vai falar um pouquinho do compromisso, da posse, do exercício. O artigo 13 ele vai dizer para nós que o conselheiro nomeado tomará posse em sessão especial do Tribunal Pleno, prestando o compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo de conselheiro, respeitar as leis e cooperar quanto ao que lhe couber para a sua boa execução. Bom, veja então, meu amigo, que um conselheiro ele vai ser nomeado em sessão especial do Tribunal Pleno. Já adiantando, porque as sessões elas podem ser ordinárias, extraordinárias ou especiais. O próprio regimento interno vai tratar disso, tá? Se você estiver mais curioso, vai mais para a parte final do regimento interno, que você vai encontrar a definição de quando caberá cada uma dessas sessões. Quando tem sessão ordinária, quando tem sessão extraordinária e quando tem sessão especial.
Resumindo, para você aí de casa, a sessão especial vão ser aqui mais para sessões um pouco mais solenes, sessões de posse, sessões que envolvam mais essa questão de solenidade de honra, por exemplo. Sessões extraordinárias são sessões não previstas, né? Aliás, sessão especial também para eleição, também a gente convoca a sessão especial. A sessão extraordinária para quando, por exemplo, a gente tem acúmulo de trabalho que não vai conseguir ser julgado dentro das sessões ordinárias, a gente pode convocar uma sessão extraordinária. E a sessão ordinária é a comum mesmo, é onde vai ser definido ali o julgamento dos processos, das diversas situações, dos processos que se passarem no âmbito do tribunal. Então, o conselheiro ele vai ser nomeado e vai tomar posse em sessão especial do Tribunal Pleno. Então, junto todos os conselheiros lá e dão a posse aí, e nomeiam e dão posse a esse novo conselheiro. Aí eles prestam um compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo de conselheiro. Então, ele faz lá um juramento que vai desempenhar bem e fielmente as atribuições do cargo, respeitando as leis, a Constituição e tudo mais. Então ele faz lá uma espécie de um juramento, tá bom? Parágrafo 2º, aliás, parágrafo 1º, da posse do compromisso lavrar-se-á termo único, em livro especial, assinado pelo presidente e pelo conselheiro empossado, que será considerado desde esse momento no pleno exercício de suas funções. Então tá vendo aí que no momento da posse ele já vai prestar esse compromisso, lavra um único termo, que vai ficar em um livro especial guardado. Esse livro aí ele vai ser assinado tanto pela pessoa que está sendo empossada, como também pelo presidente do tribunal. E aí, a partir desse momento que ele assina aí o termo de posse, o termo de compromisso, a gente já vai entender que ele está no exercício de suas funções. Ele já começa aí a exercer as atribuições do cargo, tá? Parágrafo 2º. A critério do tribunal e sem prejuízo do disposto no caput, o ato da posse poderá ser formalizado no gabinete da presidência ou em local especialmente designado em cerimônia simples. Então tá vendo, ele diz aqui, ó, olha, se o tribunal entender necessário, ao invés de a gente fazer lá no salão onde o tribunal pleno se reúne, a gente vai fazer o quê? A gente pode fazer essa posse, a gente pode fazer esse compromisso diretamente no gabinete da presidência, tá? Ou em local especialmente designado em cerimônia simples. Então, sei lá, imagina, por exemplo, que ainda está tendo um surto de coronavírus, por exemplo. E aí precisa nomear, precisa empossar um novo conselheiro. Vai colocar todos os outros conselheiros lá para dar a posse a essa pessoa, quer dizer, todos correndo o risco de serem infectados pelo vírus e tudo mais? Não. Então aí, né, normalmente o próprio Tribunal Pleno se reúne, delibera sobre isso, e aí seria um motivo justo aí para que esse ato de posse fosse formalizado diretamente no gabinete da presidência ou via aí, internet, né? Até para não colocar em risco aí os outros conselheiros, né, a integridade física deles. Aqui eu falo via internet, né, os outros conselheiros queriam participar da sessão solene, porque a pessoa vai ter que assinar o termo de posse e tudo mais. Então, normalmente, essa pessoa vai lá para o gabinete da presidência e, se for o caso, os outros conselheiros acompanham aí por videoconferência ou por algum outro meio hábil. Mas isso não está previsto no regimento interno, tá? Eu estou trazendo situações que poderão acontecer e que, sem dúvida nenhuma, tem que ter um tratamento aqui extraordinário, né? Porque, muito embora o regimento interno traga as regras que devem ser obedecidas, o regimento interno não tem como prever todo e qualquer tipo de situação, tá? Tem situações que acabam acontecendo que não tem previsão no regimento interno, a exemplo disso que o professor falou, tá bom? Então seria um exemplo aí de aplicação prática do parágrafo 2º. Vamos lá. Parágrafo 3º, o conselheiro empossado, ele deverá apresentar ao presidente os dados e documentos necessários à formação do seu prontuário, além de cópia da sua declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. Bom, veja então que este conselheiro que está tomando posse, ele vai ter que apresentar as informações, os dados e documentos que sejam necessários para a formação do seu prontuário. Então, onde mora, qual é a sua família, quais são os seus dependentes,
Quais são os seus bens? Isso é importante a gente saber. Porque se ele se enriquecer ilicitamente, a gente sabe com quanto de dinheiro ele entrou para o cargo. Por exemplo, digamos que a pessoa entrou com um patrimônio de 1 milhão. Trabalhou um tempinho e de repente saiu com um patrimônio de 30 milhões. Ora, é incompatível, né? A não ser que ela tenha recebido uma herança, ganhado na loteria, sei lá, né? É impossível que ela tenha juntado aí durante, sei lá, imagina que 3 anos, por exemplo. Ficou 3 anos e juntou 20 milhões em 3 anos, só com o subsídio do cargo não daria, né? Porque se ele tem lá as mesmas vantagens que o desembargador do TJ, sei lá, imagine que, chutando alto aí, né? Não conferir nenhuma informação para que apenas a título de exemplo, tá? Imagine que, sei lá, imagine que ele ganhasse ali 40 mil reais. Peraí, em 3 anos, se a gente multiplicar em 10 meses, isso aqui daria quanto? Daria 400 mil, né? Isso se ele não gastasse nada para sobreviver. Aí quer dizer, mais 2 meses aqui dá 480 mil por ano, é isso? 480 mil por ano multiplicado por 3 anos, daria por volta de 1 milhão, 200 e pouquinho, né? Quer dizer, se ele juntasse todo o dinheiro que ele ganha, em 3 anos ele juntava esse 1 milhão e pouquinho. Agora, isso não é possível. Quer dizer, no exemplo que eu dei, é 1 milhão e pouquinho. Ele aumentou em 20 milhões o patrimônio. Então, muito provavelmente que teve um enriquecimento ilícito. Se ele não recebeu herança, não ganhou na loteria, enfim. Não tem como justificar esse aumento abrupto do seu patrimônio. Por isso que é importante ele prestar essa declaração de bens quando ele for empossado, para que nós possamos avaliar se ele está ou não se enriquecendo ilicitamente, se ele está ou não praticando aqui algum ato de improbidade, assim por diante. Tranquilo? Vamos para o parágrafo 4º. Professor, qual é o prazo para a posse? O regimento interno fala, acompanha junto comigo, olha só. O prazo para a posse de conselheiro será de 30 dias consecutivos, contados da publicação do ato de nomeação. Esse ato pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado por igual período, desde que haja uma solicitação por escrito. Então imagina que, sei lá, imagina que a pessoa está fazendo uma viagem para outro país para fazer um tratamento médico durante algumas semanas, por exemplo, durante 1 ou 2 semanas. Então ela pode fazer uma solicitação por escrito para prorrogar o prazo da posse. Então quer dizer, se o prazo é de 30 dias, pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por igual período, quer dizer, por mais 30 dias. Então ela faz essa solicitação por escrito para que o prazo seja prorrogado. E aí, se o conselheiro aqui, se esse futuro conselheiro não tomar posse dentro do prazo, que é esses 30, que pode ser prorrogado por mais 30, aí o tribunal vai ter que comunicar à casa respectiva, seja o prefeito, seja a Câmara Municipal, tá? Dependendo aí de quem tinha competência para escolha para os fins de direito. Quer dizer, para escolher outro, né? Resumindo, aí ele vai ter que escolher outro lá para nomear como conselheiro. Ou seja, o prefeito, ou seja, a Câmara, a quem couber aí a devida indicação, tá bom? Vamos para o próximo aqui, vamos falar rapidinho da substituição e da interinidade. Você vai observar aqui no artigo 14 que existem aqui algumas hipóteses de substituições e de interinidade. Tá? Olha só, artigo 14. Na ocorrência de férias, licenças e afastamentos legais, bem como nas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo vice-presidente. Bom, então é uma coisa até lógica, né? Existe o vice-presidente para substituir o presidente quando for necessário, porque muitas vezes o presidente falta sim, o presidente ele está impedido de atuar em determinado caso. Então, tem algumas situações que o presidente não consegue trabalhar naquele dia, naquele momento, naquele ato. Então, por isso que o vice-presidente vai substituir ele quando ele não puder, quando ele estiver afastado, quando ele estiver impedido, quando ele estiver de licença, quando ele estiver de férias. Tranquilo? Vamos lá. E quando o vice-presidente não puder? Quando o vice-presidente não puder trabalhar, seja porque está impedido, seja porque faltou, seja porque está de férias, licenças, aí ele vai ser substituído pelo conselheiro mais antigo. Então, olha só, resumindo, presidente ele é substituído pelo vice-presidente.
e o vice-presidente é substituído pelo conselheiro mais antigo. Tá vendo como a antiguidade impacta nas atividades que são desenvolvidas, nas atribuições que são desenvolvidas pelo TCM? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 15. O presidente de qualquer das câmaras será automaticamente substituído nas férias, licenças e afastamentos legais pelo presidente da outra câmara. Então a gente tem lá a primeira e a segunda câmara. Quando o presidente, por exemplo, da segunda câmara, ele extrai férias, licenças ou se afastar, automaticamente o presidente aqui da primeira câmara assume a presidência da segunda câmara também e vice-versa. Essa é a ideia. Então, é o que está dito aqui, ó. O presidente de qualquer das câmaras será automaticamente substituído nas férias, licenças e afastamentos legais pelo presidente da outra câmara. Porque a câmara não pode ficar sem presidente, então aqui é uma maneira que nós temos para que a atividade continue a ser desempenhada ininterruptamente. Artigo 16. O tribunal enviará ao prefeito, até a data de 1º de março de cada ano, lista formada por 10 nomes, cujos integrantes satisfaçam os requisitos previstos no artigo 10 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo para serem designados substitutos de conselheiros ou conselheiros interinos. Resumindo aqui, o time reserva, né? O time reserva que vai poder auxiliar aqui os conselheiros quando eles não puderem trabalhar. Bom, então veja que o próprio tribunal então vai enviar para o prefeito essa lista de 10 nomes que preencham requisitos legais para que possam ser designados como substitutos ou como conselheiros interinos para substituir os outros conselheiros quando não puderem. Parágrafo único. A indicação desses nomes que vão integrar a lista de que trata este artigo vai ser feita em uma reunião reservada do colegiado. Então, é feita uma reunião que não é uma reunião pública, uma reunião reservada, e aí eles vão decidir sobre a indicação desses nomes. Quem é que vai integrar essa lista que será enviada ao prefeito. Tá bom? Tranquilo até aqui? É isso aí, vamos lá. Artigo 17. O integrante da lista, indicado para substituir conselheiro ou exercer interinamente suas funções no caso de vacância, prestará o compromisso previsto no artigo 13 deste regimento, lavrando-se o termo respectivo em livro especial, assinado por ele e pelo presidente. Bom, então assim como o conselheiro titular precisa assinar o termo de posse, precisa assinar o compromisso, o substituto, o interino também vai ter que fazer isso. Então o artigo 17 traz essa obrigação aqui para eles também. Parágrafo 1º. As incompatibilidades previstas aí na lei orgânica com relação ao conselheiro titular também vai ser aplicado ao substituto, aos interinos, entre eles também. E entre eles e os conselheiros titulares. Então, por exemplo, não dá para colocar para ser conselheiro substituto ou interino o filho do conselheiro titular, entende? Então, a ideia é evitar esse tipo de situação. Então, por isso que ele traz essas hipóteses de incompatibilidade. Tranquilo? Parágrafo 2º. Verificada a incompatibilidade, o presidente comunicará o fato ao prefeito para a nova designação. Então, se existir uma hipótese de incompatibilidade, tem que comunicar ao prefeito para que o prefeito designe alguma outra pessoa. Como eu disse, não dá para designar o filho de um conselheiro. Então, vamos lá e vamos escolher outra pessoa. Artigo 18. Além das exceções expressamente estabelecidas em lei, o substituto de conselheiro ou conselheiro interino não poderá participar da elaboração da lista prevista no artigo 16. Nem de deliberação acerca de matéria funcional de natureza administrativa interna do tribunal. Então, olha o que o artigo 18 está dizendo. O artigo 18 está falando para nós. Olha, além das exceções estabelecidas em lei, substituto de conselheiro ou conselheiro interino não pode participar dessa lista do artigo 16. Vamos voltar para o artigo 16. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ele fala sobre a lista que será enviada para o prefeito para designar os substitutos ou o conselheiro interino. Então ele diz, olha só, o conselheiro interino ou o conselheiro substituto não vai poder participar da elaboração dessa lista. Então só participam os titulares, entende? Ainda, se uma deliberação do tribunal que verse
sobre matéria funcional, sobre matéria de natureza administrativa interna do tribunal, o substituto e o interino também não vota, são só os titulares. Então abre o olho, vou colocar um asterisco aqui nesse artigo, tá? Abre o olho, ele é um artigo importante que pode ser cobrado na sua prova. Fica atento com ele, tá? Vamos aqui para o artigo 19. O substituto de conselheiro ou conselheiro interino, enquanto no exercício das funções do cargo, terá as mesmas prerrogativas, impedimentos e incompatibilidades do titular. Então, vai ter lá o tratamento do desembargador, do Tribunal de Justiça, os impedimentos, incompatibilidades do titular também. Parágrafo 1º, então quer dizer, vai ser chamado de excelência? Vai ser chamado de excelência. Vamos lá. Parágrafo 1º. O substituto de conselheiro ou conselheiro interino, enquanto em exercício, não, repetindo, não poderá ser afastado do cargo, excetuando-se os afastamentos provisórios para gozo de férias, licença, nojo, gala e para prestar serviços obrigatórios por lei. Aqui é legal que o regimento interno ele já trouxe até o nome que normalmente não está nas leis, mas é um nome que é dado pela doutrina, principalmente para esse tipo de licença, né? A licença pelo falecimento de parente, a licença pelo casamento, tá? Então veja que aqui nós já temos a previsão no parágrafo 1º do artigo 19, que o substituto do conselheiro ou conselheiro interino, enquanto ele estiver em exercício, ele não pode ser afastado do cargo. Tá? Não pode ser afastado do cargo. Por quê? Porque ele já está substituindo o titular, entende? Agora, tem exceções? Tem. Quando, por exemplo, ele estiver de férias, quando ele estiver de licença para tratar da sua saúde, ou a licença pelo falecimento de um parente, ou pelo seu próprio casamento, ou para prestar algum outro serviço obrigatório por lei. Então veja que são hipóteses que ele vai poder se ausentar, mas como regra ele não pode se ausentar aqui, ele não pode se afastar do exercício do cargo. Então quer dizer, não vão ser concedidos afastamentos para ele, que são afastamentos, vamos dizer assim, discricionários por parte do poder público, por parte da administração pública, porque ele não pode se afastar, entende? Esse conselheiro interino ou conselheiro substituto, quando estiver em exercício, não vai poder. Então, é uma hipótese que é trazida aqui no regimento interno, tá? Vamos para o parágrafo 2º, olha só. Os processos distribuídos ao conselheiro titular que se afastar do exercício serão assumidos por seu substituto, retornando à direção daquele quando cessado o afastamento. Bom, então o que está sendo dito aqui no parágrafo 2º é o seguinte, meu amigo, ora, o conselheiro titular, se ele se afastar por algum motivo, sei lá, férias, licença para tratamento de saúde, sei lá, por algum motivo ele se afastou. Aí vem o substituto e vai substituir o conselheiro titular. E começa a dar andamento naqueles trabalhos, com exceção daqueles trabalhos que a gente viu aqui no asterisco que não pode ser feito pelo substituto ou pelo interino. Aí quando o conselheiro volta, ele vai retornar à direção daqueles trabalhos, tá? Então, essa é a ideia. Então, o conselheiro saiu, o substituto assume o banco e começa a trabalhar como se fosse o titular, exceto para algumas situações. Voltou o titular? Aí, meu amigo, você volta para o banco de reservas que o titular voltou e ele vai voltar para o campo, tá bom? Vai jogar normalmente. Essa é a ideia, tá bom? Veja que o regimento ele é um tanto quanto simples, não é um bicho de 7 cabeças, o regimento interno do TCM São Paulo. Ele tem até uma linguagem bem acessível, tá? Uma linguagem que não deixa de ser, é claro, uma linguagem técnica, não poderia ser diferente, afinal é um órgão técnico, é um órgão que tem independência, tá? Aqui os tribunais de contas, muitos doutrinadores vão classificá-los quase que como poderes paralelos, quase como que poderes, tá? Porque eles têm independência, eles têm autonomia. Então ele tem um tratamento bem equivalente aqui ao próprio MP, né? O MP é considerado por parte da doutrina como quase que um outro poder também, porque tem independência, tem autonomia, assim como os tribunais de contas, que são órgãos essenciais para o controle da legalidade, controle da legitimidade, o controle aí da economicidade, controle de eficiência, controle de constitucionalidade, enfim.
para esses diversos tipos de controles. Então, é um órgão essencial para que a administração pública realmente cumpra com as suas finalidades que estão previstas em lei. Tranquilo? Bom, vamos ver aqui ainda o que está previsto no regimento interno. Vamos falar aqui rapidamente dessas férias e dessas licenças para a gente poder finalizar esse evento. Aqui vamos falar o que está previsto no regimento interno, tá? A previsão do regimento interno é que é o seguinte, que em cada ano civil, então a cada 12 meses aí, o conselheiro terá direito a 60 dias de férias, podendo utilizá-los de forma ininterrupta ou de forma parcelada. Existem alguns impedimentos nos quais não podem gozar essas férias ao mesmo tempo. Quem? Presidente e vice-presidente. Vai vir outro espirro, hein? Opa! É isso aí. Hoje eu tô gripado, né? Valeu, obrigado, você que disse saúde. Vamos lá. Então, o presidente e o vice-presidente não podem sair de férias ao mesmo tempo e por uma situação lógica, né? Se o vice-presidente substitui o presidente, não dá para ele estar de férias quando o presidente estiver de férias. Então, por isso que o regimento interno traz aqui essa hipótese de impedimento, tá? Se o presidente sai de férias, o vice-presidente tem que estar trabalhando. Se o vice-presidente sair de férias, o presidente tem que estar trabalhando. Então, não dá para conceder férias para os dois ao mesmo tempo, tá? Ou ainda, para mais de 2 conselheiros, a não ser em casos excepcionais devidamente apreciados pelo Tribunal Pleno. Então, como regra, a gente não vai dar férias a mais de 2 conselheiros ao mesmo tempo. Por quê? Poxa, são só 5. São só 5. Como é que eu dou férias para 3? Até porque a gente vai ver que, para as deliberações do tribunal, a gente precisa de pelo menos 3 conselheiros. Para a deliberação, por exemplo, do Tribunal Pleno e tudo mais, a gente precisa aqui do quórum de 3, pelo menos. Então, incluído o presidente. Então, se eu dou férias para 3, quer dizer, eu não vou ter como atingir o quórum aqui. Vai faltar, não tenho como começar as deliberações com 2. Então, por isso que a gente não pode dar férias para mais de 2 conselheiros. A não ser em situações excepcionais que o Tribunal Pleno analise, porque aí, nesse caso, a gente chama aqui o substituto, chama ali o interino para poder completar o quórum, o mínimo lá de 3 nas deliberações e tudo mais. Mas, como regra, a gente não vai conceder para mais de 2, até porque, como o professor explicou, senão a gente fica sem quórum e tem que ficar utilizando ali o substituto, o interino para andamento dos trabalhos, tá? Bom, veja que férias e licença dos conselheiros tem que ser autorizado pelo Tribunal Pleno. Então, para o conselheiro sair de férias, para o conselheiro ele utilizar de uma licença, ele vai precisar que o Tribunal Pleno se reúna e aí o Tribunal Pleno vai deliberar sobre aquelas férias, sobre aquela licença para o conselheiro, tá? Então o conselheiro faz um pedido e aí o Tribunal Pleno decide sobre esse pedido de férias ou sobre esse pedido de licença, tá? Férias do conselheiro que estiver no exercício da presidência é concedida pelo vice-presidente ad referendo do Tribunal Pleno. Então, tá vendo que o presidente, ele requer, o vice-presidente concede ou não, só que depois ele tem que levar essa decisão, o vice-presidente, para o Tribunal Pleno. E aí o Tribunal Pleno vai referendar ou não essa decisão do vice-presidente em dar férias ao presidente, tá? Normalmente aí o tribunal acaba por concordar, né? A não ser que seja uma situação excepcional, algum motivo que que impeça de conceder ao presidente as férias naquele momento. Sei lá, imagina, por exemplo, que já estavam marcadas as férias para o vice-presidente. Então, você não pode conceder para o presidente e o vice-presidente ao mesmo tempo, eles vão ter que decidir aí quem vai ficar sem férias, né? Acho que vai ser o vice-presidente que vai se ferrar, né? Brincadeiras à parte, aí eles vão decidir internamente, né? Vão ter que alguém vai ter que adiar a viagem lá, né? Para poder cumprir com o determinado aqui no regimento interno. A gente já viu que férias para presidente e vice-presidente não pode ser concedido simultaneamente, tá? Parágrafo 2º. A qualquer tempo, por necessidade do serviço, as férias poderão ser interrompidas, sendo facultado ao interessado gozar o restante do período em época oportuna. Bom, então veja que férias
podem sim ser interrompidas. As férias não são um direito, vamos dizer assim, absoluto do funcionário e do conselheiro, né? Então as férias podem sim ser interrompidas, tá? Imagina que chegou uma demanda muito grande de trabalho, uma demanda urgente, então a pessoa que estava de férias pode ser convocada para retornar ao trabalho. E aí vai ser facultado a ela depois utilizar esse restante das férias num período que for mais aí oportuno, for mais conveniente, né? Então, as férias podem sim ser interrompidas. Tranquilo? Artigo 23. O conselheiro em gozo de férias ou em licença deverá comunicar ao presidente sua localização. Afinal de contas, se ele pode ser convocado a qualquer momento, suas férias podem ser interrompidas, a gente tem que saber onde ele está, aonde ele pode ser localizado. Tá? Então, se vai viajar para algum lugar, diga a localidade que você vai para a gente tentar te localizar. Deixe o telefone de um contato de alguma pessoa que saiba para onde você está indo. Né? Por quê? Porque você, claro, você vai viajar, você não vai ficar ligando lá no TCM todo dia para saber se você tem que voltar para o trabalho ou não. Mas deixe lá os telefones de contato para que, caso necessário, você receba o recado, pelo menos, né? De que você precisa voltar ao trabalho, entende? Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Claro, não é aquela questão que tem que ser no mesmo momento, né? Ligou, atendeu, já tem que voltar. Não, a gente sabe que às vezes a pessoa está viajando, às vezes está em outro estado, às vezes está até mesmo em outro país. E para voltar, às vezes demora um pouquinho, né? Não é algo tão simples assim. Mas é claro, o próprio TCM também sabe disso, não vai ficar interrompendo férias ali à torta e à direito, realmente se houver uma necessidade de trabalho, se houver aí uma urgência, se houver uma necessidade que esteja clara, né, que não possa ser adiada, que a gente vai interromper as férias dos conselheiros. Porque, assim como os conselheiros, ao funcionário público, as férias é algo sagrado, né, meu amigo? As férias é o nosso momento de descanso, as férias é o momento que a gente vai renovar as nossas energias, então não dá para ficar interrompendo à toa as férias aí, seja do funcionário, seja do conselheiro, afinal de contas ele precisa se renovar para mais um ano de trabalho, então vamos respeitar esse direito a férias na maior medida possível, tá bom? Bom, meu amigo e minha amiga, o nosso tempo aqui ele vai se esgotando, né? Você vê que o tempo passa rapidinho, mas você já percebeu que o regimento interno não é uma matéria, não é um bicho de sete cabeças, dá para você acertar as questões referentes a esse tema. É só você ter atenção, é só você ler com cuidado, é só você ler com carinho. Você viu que é uma matéria, como eu falei para você, é técnica? Sim, é técnica, mas dá para você absorver, dá para você ler o regimento e entender o que o regimento está falando. Só que é claro, não é em uma única leitura que você vai memorizar todas essas disposições. Você vai precisar ler por mais de uma vez para conseguir memorizar tudo isso. Eu sei que tem bastante conteúdo para você memorizar. Só que, meu amigo, entenda uma coisa, isso vai fazer a diferença para a sua prova, tá? Como eu disse para você, esse é o tipo de matéria que normalmente todo mundo começa do zero. Então, se você tiver aqui um bom entendimento, conseguir memorizar alguns pontos aqui do regimento interno, você vai ver que isso já vai te garantir ali alguns pontinhos em prova. E isso faz a diferença sim, tá? Se você acerta aqui todas as questões que caem de regimento interno, isso possibilita que você tenha uma margem de erro um pouquinho maior em outras disciplinas. E olha, uma coisa eu falo para você. Parece que não, mas regimento interno é matéria sim para você gabaritar. Sabe por quê? Porque o regimento interno dificilmente ele vai cair na sua prova com grau de complexidade como outras matérias. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, são matérias que pode cair doutrina, pode cair jurisprudência, vamos dizer assim. Portanto, são temas que temos muitas decisões judiciais nesse sentido e tudo mais, que envolvem o tema. Agora, regimento interno, meu amigo, é uma coisa mais de literalidade da lei. Cai na sua prova o que está previsto no regimento interno. Então, quem lê e memorizar aí o regimento interno, tem chance sim de gabaritar esse tema em prova. Então é ficar atento, ler e entender o que a questão fala, ler e entender o regimento interno mesmo, tá? A gente tem outras disposições aqui no regimento interno, só que é claro, como o professor falou, o nosso tempo ele passa muito rápido, né? Já foi aí já há um bom tempo que estamos conversando desde o início do evento. Eu queria
trazer outros temas aqui para você, só que o nosso tempo ele vai se esgotando. E é importante também que você não queira absorver todo o conhecimento do regimento interno em um único dia de estudo. Esse estudo ele tem que ser fracionado, lê um pouquinho por dia, mas leia com qualidade, leia, entenda e memorize. Isso é importante, tá? Você fazer esse estudo fracionado. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um trato com você aí de casa. Vou fazer um trato, tá? Como eu sei que o regimento interno é grande, ele tem mais pontos aí para ser tratado, como questão de competência, que é uma parte já bem mais técnica, é uma parte chata do regimento, mas é importante você ler e memorizar. Eu vou fazer um trato com você. Vamos fazer o seguinte, assim que esse vídeo ele chega lá, vamos colocar um número plausível aqui para você. Assim que esse vídeo chegar em 60 likes, olha só 60, hein? Rapidinho dá para chegar, hein? 60 likes então, 60 likes, tá bom? 60 curtidas, o professor vem e o professor faz aí uma abordagem de um segundo bloco de aulas sobre o regimento interno do TCM São Paulo. Então, gostou? Quer ter mais aulas do regimento interno do TCM São Paulo? Deixa o like aí no vídeo, chama a galera para curtir, manda para os amigos, pede para o amigo curtir também para você poder ter uma segunda aula aqui gratuita no Qualis Concursos sobre o regimento interno do TCM São Paulo, tá bom? E aí a gente vai tratar outros temas, como atribuições e por aí vai. Como o professor falou, nosso tempo ele vai se encurtando e eu preciso também entender que você existe um determinado limite na absorção do conhecimento e a gente precisa respeitar esse limite também, tá bom? Mais do que isso também, é até uma questão de qualidade no estudo que você faça isso diariamente, que você fracione as horas de estudo. Isso é importantíssimo. Mas me coloco aqui à sua disposição. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aqui pro prof, deixa aí nos comentários, coloca o que você gostou da aula. E como eu disse, não deixa de dar o like não. Você viu que chegando lá nos 60 likes, a gente já faz aí uma segunda aula de regimento interno para ajudar você na sua preparação. Afinal de contas, essa é a missão do Qualis Concursos, é ajudar você a realizar o seu sonho e nós não mediremos esforços para chegarmos lá juntos. Pode sempre contar com o professor Evandro Musi, o professor Eduardo Nilma, o professor Gustavo Musi. A gente está aqui para fazer a diferença nos seus estudos e toda a nossa equipe de professores, tá bom? Conte sempre conosco, meu amigo e minha amiga. Nós estamos aqui para ajudar você a chegar lá. Então, é isso que eu queria conversar contigo neste bloco de aulas. Agora, eu vou falar para você aí de casa fazer o quê? Fazer o quê? Estudar. Faça exercícios. E caso tenha ficado alguma dúvida, conte comigo. Agora eu desejo a você de casa um excelente dia de estudo. Até mais. Vai estudar, hein? Até mais.